Hoje nós falaremos de 3 temas diferentes nesse vídeo. Um deles é o desdobramento das ações do Banco do Brasil, que foi finalmente definida da Tacom. Vamos ver o que isso muda. Vou comentar aqui as ações que eu comprei no fim do mês passado e no começo desse mês para a carteira da minha filha, onde eu tenho ali desde o início do canal, do zero, aportando aqui com vocês R$ 250, aliás. Agora a gente atualizou para 275 e vou comentar também sobre reserva de oportunidade, inclusive da minha carteira principal, quanto que eu tenho destinado em reserva de oportunidade para vocês terem uma noção ali como que eu também estou levando essa volatilidade da bolsa. É bom sempre ter uma reserva para caso caia mais. Por mais que ela esteja barata, sempre pode cair mais amanhã, não é verdade? Então eu gostaria de começar aqui com a carteira da minha filha, a carteira do canal, né, onde nós migramos ali em outubro de 2023 e nós temos aqui essa performance dessa forma. Uma altinha, uma quedinha, uma alta, uma queda, uma alta, uma queda lateralizada. Então o que acontece normalmente é assim, quando você tem esse período de queda ou lateralização, normalmente são os melhores momentos, ele deve ter algum ativo na sua carteira que está dando grandes oportunidades, você não pode ter medo. Nesta carteira aqui em específico, nós nem fizemos isso, nós sempre aportamos o mesmo valor todos os meses, então a gente nem fica ali buscando, né, aportar mais numa queda. Agora que nós estamos adicionando aqui a reserva de oportunidade, e é bacana, é por isso que eu vou comentar nesse vídeo sobre isso, tá? Mas mesmo assim deu para a gente começar a ter uma performance boa, porque alguns ativos deram mais tempo de preços baratos, como a Sanepar, a Caixa de Seguridade, né? Temos aqui a própria Transmissão Paulista também, então tivemos umas molezinhas, que nem sempre a gente vai ter tanta moleza assim, em ativos ainda mais perenes, né? O que a gente costuma ter de vez em quando em ativos mais, vamos dizer, voláteis, como a Vale, como a Cosan, que podem sim dar uma bela explosão, mas elas não têm essa característica de ser grandes pagadoras de dividendos aqui ao longo, pelo menos no curto prazo, né? São ações de crescimento. Quando a gente compara com o Ibovespa, vamos destacar o seguinte: eu peguei outubro de 2023 até agora, é um período muito curto. É ridículo uma análise dessa. Eu sei que muitos de vocês fazem, mas é ridículo. Então tá dando uma porrada no Ibovespa? Tá. Mas não é normal você analisar um período tão curto. Inclusive, eu já digo aqui o que tem de diferente nessa carteira. Esse período que o Bovespa despencou e nós não, acontece muitas vezes, porque nós estamos comprando ativos perenes, nós estamos comprando ativos que estão na baixa, né? Então até que muitas vezes acontece. O que não vai acontecer muito também é essas explosões maiores na nossa carteira do que no Ibovespa. O Ibovespa que já caiu mais e ainda subiu menos. Por quê? Porque exatamente o que eu já comentei, Caixa de Seguridade, BB Seguridade, Transmissão Paulista, Sanepar, vários ativos aqui perenes que caíram no menos que a gente já estava comprando no fundo, dispararam demais, tá? Mas enfim, na minha carteira principal, eu acabo vendo isso também, essa queda menor e algumas vezes altas maiores, porque eu misturo ativos mais seguros, mas também compro ativos que têm uma capacidade de explosão maior, tá? Porque se você não comprar ações com uma capacidade de crescimento maior, nem sempre você vai conseguir ver essas explosõezinhas aqui. Nessa carteira aqui da minha filha, eu tenho apenas, vamos dizer, de mais crescimento aqui, Cosan. Inclusive, a gente está aqui com um saldo positivo por conta de dividendos, por conta aqui de ganhos com empréstimo de ações, já vou comentar, e por conta até de eu ter retirado um pouquinho aqui da reserva de oportunidade, porque eu fiz um gafe aqui, vou mostrar para vocês. Então aqui vocês podem ver que eu transferi 2 vezes 275 nesse mês, porque eu simplesmente esqueci no mês passado de transferir R$ 275. Então eu aproveitei e transferi esse valor e mais os juros aqui, que não foi culpa da nossa estratégia, foi culpa de um deslize meu aqui. Enfim, nós vamos receber R$ 157 de dividendos em abril, que é um recorde para qualquer mês aqui da carteira. Inclusive nesse ano, certamente nós vamos bater o recorde de dividendos, assim como nós batemos no ano anterior, né? Porque é isso que acontece aqui ao longo do tempo, né? Nós vamos cada vez aqui fazendo funcionar mais a bola de neve. Então aqui está a composição da nossa carteira, liderando em pesos Transmissão Paulista e Sanepar, seguido aqui de Engie, Bradesco e Cosan no segundo pelotão dos 8%, inclusive esse segundo pelotão aqui não teve tantas altas, exceção a Engie, o Bradesco e a Cosan estão meio travadas, né? A Alupar, BB Seguridade e Itaúsa no terceiro pelotão dos 6%. Aí nós temos a Porto Seguro, Banco ABC e Copel. Aqui já tem uma valorização bastante grande nessas três. E por último aqui temos a ABS. E por último aqui nós temos a ESB3, temos a Caixa de Seguridade, o Banco do Brasil. As duas aqui deram uma grande explosão. Eu nem me lembrava que elas tinham um peso até que pequeno na carteira. É sempre um pouco difícil ter essa regra dos R$ 275 todos os meses. É por isso que eu comecei a colocar ali uma reserva de oportunidade, que a gente vai pôr R$ 275 a cada semestre,
como oportunidade. Então nós temos ali na renda fixa 275 e nós vamos colocar mais 275 ali no meio do ano. É importante destacar que, embora eu só abra essa carteira 1 ou 2 vezes por mês, eu acompanho todas essas empresas muito de perto porque eu as tenho na minha carteira principal. Exceção a BB Seguridade, eu tenho todas, mas eu também acompanho a BB Seguridade aqui, que eu trago o vídeo para vocês, tá? Então, todas elas estou acompanhando aqui constantemente. Não tenha mais ativos do que você possa acompanhar de perto. E vamos falar agora sobre reserva de oportunidade. Vou mostrar aqui a minha reserva de oportunidade da minha carteira global, ou seja, de tudo que eu tenho, tá? Mas antes de a gente falar sobre a reserva de oportunidade, é importante você entender qual o objetivo da reserva de emergência e da oportunidade. Diferente. A de oportunidade, você busca aqui uma oportunidade de queda nas ações da bolsa para estar comprando em preços mais baratos, enquanto a reserva de emergência é uma reserva para você preparar-se para uma emergência aí fora do mundo real seu aí. Você tem um acidente, tem uma, enfim, uma doença, alguma coisa aí, bateu um carro, alguma coisa do tipo. Então é reserva de emergência, tá? No caso aqui, eu praticamente não tenho reserva de emergência. O correto é você ter ali, as pessoas gostam de ter ali 6 vezes o salário líquido, tá? É um recomendado. Tem gente que prefere mais, 9, 12 vezes, tá? O salário líquido que você tem. Outras preferem fazer cálculo baseado aqui no custo mensal que você tem, mas é um pouco mais perigoso de você errar nas contas, né? E não colocar ali alguma margem de erro. Então, o mais bacana, mais simples, é você utilizar o salário líquido que você tem. Pega o salário líquido que você tem, 6 vezes, ou 12, dependendo do seu nível aí de segurança que você quer, e deixa ali numa reserva de emergência, que é para essa emergência aí. Aí você pode usar também por caso de perder o emprego ou por caso de uma emergência aí, que seja o que for, né? Enfim, essa é a reserva de emergência. E você tem que contar as dívidas que você tem. No caso, eu tenho cartão só, né? Eu até mostrei aqui que eu não tenho muito, eu não costumo parcelar muitas coisas. Se tiver um desconto à vista, normalmente acaba tendo, eu acabo preferindo pagar com desconto à vista por não tanto a questão da matemática, mas sim aquela questão de ficar ali, né, com um negócio mensal pagando, eu não gosto muito. Então, é questão minha. Mas de vez em quando eu vejo que não faz sentido eu não parcelar, aí eu parcelo. No momento ali, quase tudo que eu tenho aqui, que é nem 5 mil, é pouca coisa, tá realmente na fatura já do mês que vem ali, né? Então, enfim, eu não tenho muita coisa em aberto, mas eventualmente eu posso sim colocar alguma coisa ali, tá? Então, eu tenho 7.725 de reserva de emergência, o que é muito pouco, inadequado, mas eu tenho uma reserva de oportunidade que, na minha visão, tá grande ali, porque, é, enfim, qualquer coisa eu posso utilizar ela ali como emergência, que eu acredito que não vai ter, né? Enfim, outro ponto muito importante. Para reserva de emergência e para reserva de oportunidade, você tem, obviamente, que deixar esse dinheiro em renda fixa. E renda fixa de liquidez imediata. Não adianta você ter ali o dinheiro de reserva de emergência no Tesouro Pré. O que vai adiantar? Você vai ter aquele dinheiro ali rendendo no pré-fixado, você tem uma emergência e você vai tirar esse dinheiro como? Não tem, né? Você vai perder, pode perder pela marcação de mercado. A mesma coisa o Tesouro IPCA. Então você tem que deixar de liquidez imediata, normalmente um CDB, ou Tesouro Selic, ou um LCI de liquidez imediata, que já não existe mais, né? Agora o governo mudou, antes nós tínhamos ali de 90 dias, dava para você deixar a reserva de oportunidade ali, agora é no mínimo 1 ano. Então você pode ter como reserva de oportunidade, desde que você se programe direitinho. Reserva de emergência não, sempre tem que ter liquidez ali imediata, tá? Dito isso, vou mostrar agora a minha reserva de oportunidade, não em valores, em percentuais, porque eu acho que não faz diferença nenhuma você saber o quanto que eu tenho investido, o quanto que eu tenho de reserva de oportunidade em valores, né? Que diferença faz se eu sou milionário, se eu tenho 10 milhões, se eu tenho 1 milhão, se eu tenho 1 bilhão, não faz diferença nenhuma, né? Já que vocês têm o contexto de quanto que eu aporto todos os meses, vocês veem ali eu aportando. Então, faz muita diferença isso. Então assim está a minha carteira, né? Eu tenho 75,7% em ações de todo o meu patrimônio, 62,9% estão em ações do Brasil e 12,90% em ações do exterior. Por isso que eu sempre digo, eu tenho pouco no exterior, tem que ter mais aqui, né? E aquele que eu mostro para vocês quando eu estou falando das minhas ações, como é que está a minha carteira de ações, eu mostro sempre para vocês, está ali em torno de 17% no exterior e 83% no Brasil, porque eu estou falando apenas do universo de ações, tá? Esse universo é de 75, 70, eu ignoro o resto, né? E aí, agora falando do resto, eu tenho aqui ainda mais 7,3% em Bitcoin,
fundos imobiliários, FIP, que eu tenho 2 FIPs que eu fiz ali como teste no início do canal. Gostei desses investimentos, teve um momento ali que eles estavam tão baratos, né, que é o PF11 e o PEI, eu já andei comentando com vocês, tem lá inclusive para membros do canal também. Então, eu gostei desses investimentos aqui, mas eu não tenho um peso tão grande neles todos aqui. Somando junto com a renda fixa, é o que eu menos tenho desses 4, inclusive, aqui. Renda fixa, que eu digo, é aquela que não tem liquidez imediata. Então, nós temos aqui 7,30 de todo o meu patrimônio está nesses que eu chamei aqui de outros, tá? E aí, eu tenho a reserva de oportunidade, que seria aquela renda fixa com liquidez imediata. Então, se eu tenho aqui algum ativo de renda fixa que está lá preso por 1 ano, 2 anos, eu vou colocar ele aqui como outros, eu nem vou contar com ele, tá? Porque ele é um ativo que não tem liquidez, então eu não posso falar que é reserva de oportunidade, entendeu? Você tem que ter ali na reserva de oportunidade o que te tem ali com liquidez, né? Assim, a reserva de emergência, então não vou nem comentar, né? Liquidez tem que estar ali para ontem, né? Enfim, então eu tenho aqui no momento 16,90 em reserva de oportunidade nos Estados Unidos em dólar e no Brasil em reais. Majoritariamente eu tenho aqui no Brasil em reais, mas eu vou mostrar aqui até aonde eu estou colocando recentemente em dólar. Então agora eu vou explicar o que eu tenho feito aqui em termos de renda fixa, mas mesmo no exterior, Brasil é aquilo ali, liquidez imediata, você já sabe, né, CDB e tudo mais, vamos falar do exterior. Então eu estou utilizando de um tempo para cá mais a Coinfear, eu estou começando a colocar aqui dólares, né? Eu deixo na renda fixa deles lá que rende 6% ao ano. Eu não uso isso como renda fixa, de novo, eu uso como reserva de oportunidade. Ele fica ali esperando e volta e meia eu saco e vou comprando ações, né? Então, devagarzinho, porque a ação tá meio que, as ações estão meio no topo, mas eu vou comprando utilizando este dinheiro, tá? Então, é reserva de oportunidade. Por que que eu passei a utilizar a Coinfear aqui nessa renda fixa? Primeiro ponto é que não tem taxas, né? O spread para eu transformar reais em dólares é baixo, então achei bacana. Ele está rendendo aqui 6% ao ano, que é um valor justo, né? É 0,5% a mais do que a renda fixa dos Estados Unidos, que está em 5,5%. Então, se a renda fixa começar a cair lá, vai cair aqui, paciência, mas eu vou continuar deixando aqui. Ele está rendendo diariamente aqui, né, para mim. 1,25 neste momento, tá? E um ponto que me fez mudar é que o governo ele mudou as regras no exterior, vocês sabem, né? Então o que acontece? Antes eu deixava ali em ETF de renda fixa, reserva de oportunidade. Bacana, eu tava ali ganhando rendimento, mais ou menos similar a esse aqui, talvez até um pouquinho menos, porque tem o imposto ali sobre os dividendos, mas eu só pagava isso. Então, imposto de dividendos. Só que o que acontece agora? O governo está cobrando também sobre ganhos aí em ETFs, por exemplo. Então, eu vou ter que pagar o ganho sobre o ETF e o ganho sobre os dividendos que eu estou recebendo dessa renda fixa. Então, é duplamente taxado. E aí, aqui no caso da Coinfear, além de eu ter um spread menor para enviar, que isso já é muito vantajoso, eu tô aqui só sendo cobrado quando eu for declarar para o governo lá que eu tô tendo um lucro de X reais aqui, X dólares, né? Depois de um determinado tempo ali. Então eu acabo sendo cobrado ali uma vez apenas, eu não tenho dupla taxação, né? Eu não gosto muito de ficar falando de coisa de imposto, ainda mais que no Brasil muda toda hora, mas enfim, eu acabei mudando também por conta do imposto, além de tudo isso que eu falei, do spread, da facilidade de já estar aqui a grana em dólar para deixar pronto para comprar Bitcoin se eu quiser, ou de repente renda variável aqui, ações, né? Berkshire aí eu andei comprando recentemente, estou comprando devagar, por quê? Porque as ações no exterior estão meio que na alta. Então, lembrando, eu não uso esse dinheiro como renda fixa em dólar, não, eu uso esse dinheiro como reserva de oportunidade que está rendendo em dólar, né, uma renda fixa ali, mas eu uso como oportunidade. Então, a qualquer momento, isso aqui pode virar ação, né? Essa é a minha lógica, tá? Aliás, recomendo para você abrir conta na Coinfear e testar a plataforma, que é muito bacana. Na descrição do vídeo tem lá o meu código de boas-vindas, você usa e concorre aqui a ganhar até R$ 1.500 em ações. Dá uma conferida lá. E agora falando do Banco do Brasil, né? O que aconteceu? O Banco do Brasil recentemente aí tinha pedido ali o desdobramento de ações, ele vai transformar cada ação que você tem em duas, né? Então se você tem 10 ações, você vai ter 20, se você tem 15, você vai ter 30. E estava pendente de aprovação do Banco Central. O Banco Central aprovou agora. Então, quem tiver as ações do Banco do Brasil dia 15/4 vai estar tendo direito a receber aqui o desdobramento de ações. Só que isso aqui, na verdade, não muda nada, tá? Por que não muda nada? Porque se você tem 10 ações que te pagariam, por exemplo, R$ 1 de dividendos, você vai ter 20 ações que vão te pagar 50 centavos de dividendos.
E o valor das ações também, depois do desdobramento, vão dividir pela metade. Então, não muda nada, né? Isso aqui, na verdade, é um grande. Eu não sei por que, que o Brasil faz isso, né? Por que, que o Brasil tem aqui por quantidade de ações? Se você vai lá no exterior, você já deve ter visto algum vídeo aí fazendo a Confir, você pode comprar $1 de ação. A Berkshire Hathaway, as ações lá são 200, sei lá, 200 e tantos dólares, não me lembro de cabeça. Eu vou lá e falo, quero comprar $1 de Berkshire Hathaway. Pronto! Então, assim, é maluquice esse negócio de Brasil fazer dessa forma, né? Enfim, mas é assim que a gente faz, né? Por lote, aí tem o fracionário, a ação começa a subir muito, faz o desdobramento, é uma confusão adicional que a gente cria, mas na verdade não muda nada, tá? A base acionária dobrou, tem um problema isso? Não, porque na verdade quem tinha uma agora vai ter duas, né? Não muda nada. Até aquele exemplo da pizza que eu uso para vocês, nós temos uma pizza aqui dividida em 4 fatias, aí eu chego lá e corto ela em 8 agora são 8 fatias, não muda nada, né? O cara que tinha uma fatia grandona, agora ele tem duas pequenininhas, mas é a mesma pizza, o mesmo peso, é tudo igual, não muda nada, tá? Enfim, falando em dividendos, o próximo dividendo do Banco do Brasil, inclusive, será dia 8/5 a Datacom. Então, a próxima Datacom de dividendos, nós já teremos aqui o dobro de ações, né? Porque já vai ter passado ali pela data com do desdobramento, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e uma ótima semana. Valeu!